perto do Amigo 998, Parque Califórnia, e na Rua Doutor Beda com Viveiros de Vasconcelos, no Parque Rosário. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo o suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89, telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar, 80 anos. Compromisso com a qualidade. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem, exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 20 de junho de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você acompanha esse programa também hoje em podcast e logo mais, às 17 horas, tem reprise na Plena TV. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê aí uma segunda-feira de tempo bom, de céu claro com sol, né? Céu limpo, mas com tempo frio ainda. A mínima é de 15, a máxima de 27 graus. Neste momento faz 17 graus no centro de Campos e essa onda de frio agora, né, não deve diminuir tanto, deve seguir, até porque essa semana São João, depois São Pedro, e aí são considerados assim os dias sempre mais frios do ano, e o inverno já também dando os sinais aí de chegar na próxima semana. Hoje no programa com Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar com o Eduardo Bulhões, professor da UENF, professor da UF também. Só da UF, perdão, eu que troquei o ENF aqui com o UF. E professor da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha. Vamos falar sobre o avanço do mar na costa brasileira, mas principalmente em Atafona, em outros pontos também, mas em Atafona, né, que tem agora, mais uma vez, a Barra do Rio fechada. E a gente vai entender um pouco mais sobre quais as possíveis soluções, viáveis e imediatas soluções para tentar conter esse avanço que, né, já era para ter começado a ser feito algum tipo de trabalho. Como a gente sempre tem falado aqui, o Arnaldo com propriedade especial por ser atafonense, né, e sabe como ninguém, e tem de vez em quando lá nas marés altas a água chegando na porta da sua casa também já, e aí a gente vai entender um pouco mais e saber, né, dos projetos viáveis e possíveis para que se possa aí conter esse avanço. Dentro de instantes, Bulhões. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E agora, com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada para manter a sua saúde em dia, sua prevenção em dia. Começando pelas manchetes aqui do jornal Folha da Manhã, nessa edição de
de fim de semana do jornal Folha da Manhã de sábado. Prefeitura projeta 3 terminais de integração ainda este ano. Licitação para construir estações de transporte público está prevista para a próxima semana. Na capa da Folha, Castro na confusão entre clãs campistas. Encontro foi para lançar a obra no Parque Saraiva. A repercussão foi muito grande e ainda tem desdobramentos disso. Vamos ter sessões naturalmente na Câmara com o reflexo aí e com os desdobramentos desse encontro que foi bastante tenso, e com o terço na mão, o governador ouviu o discurso mais inflamado de Rodrigo contra os garotinhos. Eu não acompanhei o evento presencialmente, acompanhei de imagens, essas que circularam aí, daqui a pouco a gente vai comentar, mas só para o Vladimir chegou a ameaçar descer do palanque, mas não desceu. Já quando o governador fez os elogios ao prefeito Vladimir, o Bacelar desceu, o Rodrigo Bacelar desceu. Vamos saber mais depois. Ao fim do programa a gente comenta, essas entrelinhas aí. E tem ainda aqui na Folha: estoque em baixa gera preocupação com junho vermelho o Hemocentro. São João da Barra, circuito com competições esportivas. E ainda, restauração do solar dos Airizes ainda indefinida, é capa do jornal Folha 2. Aqui na manchete, na capa do jornal, a principal, inquestionável, ninguém tem dúvidas sobre a necessidade de restauração da construção na BR-356. Ecos da Folha FM: o que os garotinhos versus Bacelar muda na vida das pessoas? Essa pergunta foi uma das colocações aqui do Marcão Gomes, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Campos e pré-candidato a deputado federal, no último programa, na última sexta-feira. Segurança presente, suspeito de estupro e roubo detido no centro. Mais uma vez, Petrobras anuncia aumento nos preços da gasolina e do diesel. Ainda no portal folha1.com.br tem aqui as seguintes manchetes para hoje, que você confere ainda com a gente, em destaque também no portal virtual aqui da Folha da Manhã, que é o folha1.com.br. Uma passada rápida por aqui. Homem morre em grave acidente na RJ 216 em Donana. Colisão aconteceu na noite desse sábado, e envolveu 2 carros de passeio, vítima ainda não identificada. Ainda no portal Folha 1, Expoagro de Campos terá shows de grandes nomes, grandes atrações nacionais: Gustavo Lima, Pichote, Barões da Pisadinha, Jorge Mateus e Zé Vaqueiro são algumas das atrações. No portal Folha 1, após anúncio de reajuste nos combustíveis, FETranspor pede atenção. Petrobras reajuste a gasolina em 5,2% e o diesel em 14,2%. Campos segue com vacinação infantil da Covid. MPRJ ajuiza ação contra ex-prefeito de Quissamã para ressarcimento. A ação requer restituições aos cofres públicos do município do montante de R$ 303.331,73 em valores atualizados. Esses são alguns destaques para você começar esse dia aí já bem informado, essa segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. E para ficar melhor informado ainda, siga ligado aqui sempre no Folha no Ar. O programa de hoje tem o prazer de receber o professor Eduardo Bulhões. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui
em nosso programa. E a gente conversava até antes aqui do programa, agradecer pela audiência lá, que o senhor sempre nos prestigia, acompanhando, ouvindo e interagindo conosco aqui. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Nogueira, muito bom dia, Arnaldo, muito bom dia, ouvintes. Realmente é bom estar aqui novamente, né? Faço parte da audiência de vocês aí. Sempre que posso, estou escutando esse programa logo de manhã cedo. Beleza. Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo. Na última semana sua de bancada, você estava no remoto, né? Mas hoje de volta ao presencial aqui com a gente, de volta à casa, é claro, sempre. Bem-vindo, meu amigo. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Eduardo, bom dia sobretudo aos ouvintes da Folha FM. Na minha última semana, eu acabei testando positivo para Covid, apesar de pouquíssimos sintomas, graças a Deus, devido à vacina, mas por precaução não vi na segunda, testei na segunda tarde, acabou dando positivo para Covid. Na quinta-feira, tinha uma viagem para sexta, na quinta-feira à tarde, na graça de Deus, eu testei negativo, fiz um exame PCR, testei segunda, testei quarta, testei quinta, na quinta-feira deu negativo, pude viajar tranquilo. E por falar em viagem, né, eu fui ao sul do país, fui ao Rio Grande do Sul, e a gente está falando de aumento de combustível. Sabe quanto que eu paguei no combustível lá? Aluguei um carro de Porto Alegre a Gramado. 6,45 no preço da gasolina. Eu falei com o Aldir, né, a gente fechando a edição de sexta, que na sexta, embora eu estivesse fora, a gente estava vendo a edição, o José que fechou a edição, mas estava vendo ainda alguma coisa de política. Falei com o Aldir que eu queria trazer gasolina, não queria trazer vinho, chocolate, não, eu queria trazer gasolina para cá, porque o preço compensava muito, né? Mas logo depois vem mais esse aumento da Petrobras e, sobretudo, do diesel, que vai incidir ainda mais na inflação, que o país já vem se afundando, mas é assunto lá para o nosso fim do programa, Nogueira. Não, eu imagino, e a gente fica assim, meio que frustrado, né? Então vamos parar de produzir petróleo, porque a gente paga muito caro aqui no produto final. É aquela coisa da refinaria, do ICMS retido na fonte, lá em São Paulo, e aí vai para São Paulo, o grosso volta, quando volta com esse imposto, e a gente paga, às vezes, mais caro até do que, nem tão longe quanto você foi, mas aqui no Espírito Santo, um botijão de gás, às vezes, é muito mais barato do que a gente, né? Então, justamente. Enfim, mas voltando aí a nossa querida Tafona, a sua Tafona Terra Natal, hoje o programa promete aí muito para a gente entender um pouco mais sobre as soluções viáveis ali para aquele avanço do mar, Arnaldo. Vamos lá, vamos conversar com o Eduardo então, vamos aproveitar bastante o tempo, porque assunto, quando fala da Tafona, não falta, né? Eduardo, vamos começar por a Tafona mesmo, diretamente, e depois a gente vai estender um pouquinho, até tem pergunta do Sofiati falando sobre outras localidades que também já vem sofrendo com o avanço do mar, mas especificamente a Tafona. A Barra voltou a fechar recentemente, num processo natural, foi aberto de forma forçada, né, daquela cheia do início do ano. O que isso significa para aquela localidade ali, sobretudo aquela região do Pontão, que é a minha rua, inclusive, ali? É uma proteção maior ou é um risco maior com esse movimento natural da Barra fechar? Isso, de alguma forma, interfere na ação do mar sobre a costa? Bom, novamente bom dia, obrigado, Arnaldo, pela sua pergunta. Bom, a Foz, eu costumo dizer que a Tafona tem 3 questões importantes, né? Uma é sobre o Pontal, bem ali onde você mora, né, na sua rua. Outra questão é sobre a praia de Atafona, que é um pouquinho diferente. Outra questão é sobre o avanço das dunas, né, sobre as casas um pouquinho mais ao sul, né. Então, a dinâmica do Pontal é uma dinâmica natural. Pontal arenoso, né, como uma feição, ela na verdade é uma ponta, uma língua solta de areia, né, que se movimenta aí ao sabor da ação das ondas e ao sabor da ação do rio, né, sobre o litoral. Então, o Pontal arenoso é uma feição muito dinâmica, talvez uma das mais dinâmicas que a gente tem no litoral, né. Então, nessa época do ano, né, normalmente as ondas e os ventos, eles vêm mais do quadrante sul, né. Então, como dizer, né, de Gruçaí em direção a Gargaú, né, falando assim, traduzindo de melhor forma. Então, essas ondas, elas transportam, elas fazem com que o Pontal cresça para dentro da foz do rio. Isso faz com que ele feche naturalmente, né? É óbvio que se o rio tivesse uma vazão bastante forte, o Pontal não fecharia. No entanto, nessa época do ano, né, soma-se o período de estiagem, que é o
período, para quem não conhece a palavra, é o período do ano onde chove menos e, portanto, o rio tem menos água, menos força de água junto à foz, né? Então, o período de estiagem, quando o rio está mais fraco, somado, né, essas ondulações que vêm aí de sul e sudeste, fazem com que o Pontal feche a barra do rio, né? Isso, na prática, fornece uma maior proteção para aquela área ali dos frigoríficos, para aquelas ruazinhas ali bem próximos à foz, né? A segunda questão é a questão da praia de Atafona. Aí eu já não estou falando daquela pontinha, não, já estou falando de umas áreas um pouquinho mais afastadas dali, que a gente tem um problema crônico de erosão, né? Inclusive a casa da Dona Sônia, ela teve que iniciar o desmonte da casa dela, não sei como é que está isso, espero até que você possa me atualizar. A última vez que eu estive lá, tem um mês atrás, ela estava nessa expectativa de fazer o desmonte, porque ali a erosão já estava muito acentuada. Então ali a dinâmica é um pouquinho diferente do Pontal, né? Então esse trecho de erosão na praia de Atafona tem hoje mais ou menos uns 2 quilômetros, né? E além, enfim, do Pontal e da praia de Atafona, a gente tem a questão das dunas ali um pouquinho mais ao sul ainda, né? As dunas que se movimentam, né? Elas se movimentam verticalmente, ou seja, elas vão ficando mais altas, ora um pouco mais baixas, e na época de ventos, né, que é a época mais aí para o final do inverno, essas dunas se movimentam com bastante força, né, e às vezes fecham ali as ruas, aqueles problemas que a gente já conhece e que a gente vai continuar vendo acontecer por enquanto. Agora, essa questão que a gente está falando são movimentos naturais. E como você mesmo citou, Eduardo, o grande responsável por isso tudo, podemos afirmar que é a perda de vazão no Paraíba, esse processo que se inicia lá atrás com a barragem de Santa Cecília, né, com o desvio para Guandu. Isso motiva a questão do avanço do Maiatafona, ou já seria um processo natural que foi acelerado, sim, por essas intervenções? Foi um processo natural que foi, de alguma forma, acelerado pela ação do homem, né? E isso serve para vários outros fenômenos que a gente vê, né? Como deslizamentos, enchentes, as tragédias que a gente tem visto aí no Brasil, elas fazem parte de uma dinâmica natural, né? Mas também há intervenção do homem. Especificamente em Atafona, a gente tem uma variação, né? Todos os anos oscila um pouco o volume de chuvas, né? Às vezes mais, às vezes menos. A gente tem padrões climáticos aí bastante irregulares, sobretudo aqui no sudeste do Brasil, onde ocorre aí os impactos de El Niño e Laninha. Então, tem alguns anos que chove mais, outros anos que chove menos, e isso é natural. Obviamente, o que acontece na foz é, de alguma forma, resposta a eventos de maior chuva, aumentando a vazão, e eventos de menor chuva, aumentando o período de estiagem, né? Soma-se isso à ação do homem, né? O Rio Paraíba do Sul é o principal rio do sudeste brasileiro, né? Ele abastece aí a cidade do Rio de Janeiro, abastece um pouquinho São Paulo, né? Então é um rio que também tem muitos usos, muitas indústrias, muita irrigação para propriedades rurais, né? E tudo isso faz com que o uso seja muito intenso. A água é um recurso muito importante, né? Então a água utilizada como recurso, ela acaba sendo retirada do rio e, naturalmente, isso tem impactos na foz. Agora, naturalmente, a gente consegue reconstituir um pouco essa planície do Paraíba do Sul para alguns milhares de anos no passado, e a gente sabe que ela alterna ciclos de erosão e acumulação. Então, mesmo se não tivesse o homem, a gente teria aí algum tipo de alteração junto à foz, justamente porque existe uma dinâmica natural de evolução da paisagem, né? A paisagem, tenta imaginar Atafona, São João da Barra, toda essa área de planície sem o homem, né? Mesmo assim, haveriam movimentos naturais das areias, né? Ora erodindo, ora acumulando, o rio ora migrando em direção ao norte, ora um pouco mais estável. Então, essas dinâmicas naturais são acentuadas, de fato, pela ação do homem. Isso já é bem descrito aí, né, pela ciência, isso já é um fato bastante conhecido nosso. Esse movimento da foz do Paraíba, a Luiz que fala sobre isso aqui com propriedade porque leu a obra, né? Mas tem obras do século XIX que retratam a dificuldade de passar pela foz do Paraíba. E eu sou filho de pescador, meus amigos são todos pescadores, enfim,
E a gente sabe que existia dificuldade, sim, de passar ali na foz, tanto que, além de ser filho de pescador, trabalhei na colônia de pesca por um bom tempo, lá de 2006, 2005, 2006 a 2008, mais ou menos, e ali, 2009, e ali a gente tentava, durante muitas vezes, a gente tentava uma dragagem, algo assim, no canal de navegação, e nunca conseguimos, porque havia sempre impedimento por parte do INEA, por impacto ambiental naquela área ali. Nessa última cheia agora, em janeiro, a prefeitura quase que de imediato conseguiu abrir ali a foz do Paraíba para dar vazão à água. Não estou falando que está certo ou que está errado. Na verdade, quero saber de você, como especialista. É uma intervenção que ajuda, de alguma forma, a abrir de forma artificial a barra? E, falando até mesmo em relatos históricos, nós não tínhamos relatos antes do fechamento daquela barra ali. Pelo menos do século XIX para cá, nenhum registro de que aquilo tinha fechado naturalmente. Foi a primeira vez agora, em 2019. Dá para imaginar que um dia volte a ser como antes, esse canal de navegação ali? Olha, difícil fazer essa previsão, né? Mas realmente, como eu disse, né, existem épocas, e aí eu posso dizer no período histórico, né, nem preciso falar do período geológico, mas no próprio período histórico, aí pensando em centenas de anos, a gente consegue perceber que existem variações na vazão do rio, né? Ora, o rio, como eu disse, recebe mais chuvas e aumenta a sua vazão, o que favorece aí, né, a incisão desses canais de navegação, que esses canais de navegação fiquem mais estáveis e mais profundos. E há épocas também de maior assoreamento, né? A gente vive uma época de grande assoreamento. O assoreamento é nada mais, nada menos que o grande acúmulo de areia junto à foz do rio, né? No leito do rio, e esse assoreamento faz com que o rio fique mais raso, né, junto à foz. E isso prejudica aí, de alguma forma, a navegação, né? Então, o assoreamento ele se dá também muito em função do uso que a gente faz do rio, o desmatamento de suas margens, faz com que mais materiais sejam depositados ali no fundo do rio. Então, assim, é difícil prever se a coisa vai voltar a ser como era antes. Eu diria que talvez, né, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o mais importante é a gente ter consciência e ter parâmetros, né, aí junto aos órgãos de meio ambiente, sobretudo a INEA, de quando fazer esse tipo de intervenção, né, e se ela tem um impacto socioambiental positivo. O que eu chamo de socioambiental? Aí favorecendo não só o meio ambiente, né, a dinâmica natural, mas também as comunidades que vivem do rio, né? É óbvio que é importante que a pesca seja preservada, a pesca artesanal que ocorre ali seja preservada, né, e que as intervenções levem em consideração as necessidades da comunidade de pescadores, de pessoas que navegam ali e fazem do rio seu sustento, né? Mas há também parâmetros ambientais que precisam ser seguidos. A abertura artificial da foz sempre é uma questão que levanta muita polêmica, né? Mas às vezes ela é necessária, e o INEA acaba concedendo as AAs, que são as autorizações ambientais, né? Às vezes, quase sempre são emergenciais, para se resolver alguma questão de alagamento, né? De enchentes. Então, às vezes esse é um recurso que a gente utiliza, ou que, na verdade, a gente não, que o INEA utiliza, para aliviar um pouco os impactos negativos de uma grande cheia. Mas no período de estiagem, como por exemplo agora, não faz sentido muito fazer uma abertura artificial, né? A abertura artificial é bom para escoar grandes volumes de água. Nesse período de inverno, de estiagem, a barra fechou naturalmente, e a gente pode esperar com muita certeza que mais para o final do ano, né, ela torne a abrir com o aumento das vazões, né? As vazões começam a aumentar em outubro, novembro, há uma expectativa de que ela reabra. Agora, os sedimentos, eles continuam vindo, né? E aí a gente até conversou sobre isso na Câmara Técnica, teve só uma reunião, infelizmente, né? Teria outra em março, mas até agora não saiu ainda. Marcela Toledo até teve aqui e disse que teremos outras em breve. Esses sedimentos continuam vindo junto com o rio.
Para onde que vai essa areia que teria que ir para a Tafona, que o mar está levando? O que tem acontecido naturalmente nessa dança aí dos sedimentos? Bem lembrado. A gente às vezes fala de vazão, de volume de água no rio, e quando a gente fala de volume de água no rio, a gente também está falando de volume de sedimentos, porque o rio ele transporta consigo areias, e as areias são transportadas bem junto ao fundo, e ele também transporta materiais mais finos que a areia, que são os siltes e as argilas, que dão naturalmente a tonalidade marrom do rio, né? Então, quando a gente fala que o rio transporta água, ele transporta água e também transporta sedimentos. Bom, a velocidade dessa vazão, né, a energia dessa vazão é que vai determinar para onde esses materiais, essas areias vão, né? Naturalmente, essas areias são aquelas que abastecem o litoral. Então, todas as praias que a gente tem aí ao longo do nosso litoral, são compostas de areia, essas areias têm que vir de algum lugar, né? A principal fonte são os rios e, em segundo lugar, são as falésias, né? Mas essas areias, quando o rio perde um pouco a sua vazão, a sua energia, a sua capacidade de transportar essas areias ficam depositadas no leito do rio, junto às margens, né? Não necessariamente junto às margens, mas ali no Pontal de Atafona, na foz do Paraíba do Sul, a maior parte das areias está depositada dentro do rio. Por isso que quando a gente pensa em projetos de recuperação, aí já dando um gancho para o que a gente vai falar daqui a pouco, a grande vantagem competitiva, aí, digamos, de São João da Barra, de Atafona, é que existe muita areia para ser dragada, digamos, e aproveitada em projetos de recomposição da orla, né? Porque essa areia está dentro do rio. Então existe um grande acúmulo de areias que não conseguiu chegar para o litoral, mas ela se acumula no baixo curso do Paraíba do Sul e existe uma grande abundância desses materiais. Eu não sei se a gente adianta a questão de projetos de contenção, né? Porque nós temos alguns, né? Alguns que foram apresentados, dentre eles um que você assina, que é esse que utilizaria a própria areia para aproveitar o sedimento para reconstruir, digamos assim, a orla. Sim. Agora, nesse projeto em si, ele seria um projeto, digamos que ad eterno, sempre deveria ser reconstruído. Como que vamos entrar no assunto então logo? Então vamos assim, qual é a proposta desse projeto e em que pé nós estamos dele? Tem alguma perspectiva de avançar com esses estudos de viabilidade técnica? Em que pé está esse projeto? Sim, perfeitamente. Quero destacar aqui que de todos os projetos apresentados, né, que a gente pode citar aí 3 deles, tanto do INPH quanto aquilo que eu apresentei enquanto uma proposta, quanto que foi apresentado pelo engenheiro Rogério, todos prevêem a recomposição da praia com transporte de areias, né? Então, assim, o INPH propôs a criação de um campo de espigões, seriam, pelo anteprojeto lá de 2015, seriam 9 espigões, e além dos espigões, que são aqueles grandes blocos rochosos, haveria a recomposição com grande volume de areias. O projeto do engenheiro Rogério Ribeiro, se eu não me engano, se me falha a memória é o nome dele, também previa a criação do que ele chama de promontórios rochosos, que seriam grandes blocos de rocha, num formato um pouco diferente, mas também previa a recomposição com as areias. E a proposta que eu apresentei foi trazer areias artificialmente do Rio Paraíba do Sul para recompor a praia e previa realmente a manutenção. Então, quero destacar que qualquer projeto que se pense para a Tafona, ele precisa utilizar areias para sua recomposição. Isso está lá nos anteprojetos, já está citado, a gente sabe muito bem disso. Como eu disse, a grande vantagem é que, e normalmente o que encarece esses projetos é a disponibilidade dessas areias. Em Balneário Camboriú, por exemplo, eles precisaram buscar areias a mais de 15 quilômetros da praia, né? Em Copacabana, eles também acharam um grande depósito de areia ali na boca da Baía de Guanabara, que é relativamente perto, né? Então, a matéria-prima para qualquer projeto de recomposição da orla são areias. Pode ser que esses projetos sejam conjugados com outros materiais, mas sempre há de ter areias para se recompor uma praia, né? Ou seja, buscar renaturalizar a orla, né, e a praia que sofre com a erosão. A minha proposta previa realmente a recomposição com as areias, né, um projeto que a gente chama... É um projeto de engenharia, óbvio, a gente precisa de cálculos, precisa estimar os volumes e precisa estimar, como todas as obras de recomposição, os períodos de manutenção da sua obra. O que seria a manutenção? A adição periódica de areias,
né? Então, essa proposta de transposição artificial, que seria retirar a areia da onde ela está disponível para colocar onde ela é necessária, onde existe um déficit, né, que seria, no caso, a praia, ela teria um aporte inicial e a gente consegue calcular, e a depender desse aporte inicial, a gente consegue calcular de quanto em quanto tempo você teria que ter novos projetos de recomposição. E óbvio que novos projetos de recomposição, essas manutenções periódicas, elas seriam com volumes inferiores àqueles do volume inicial, né? Então, a gente fez várias estimativas, né? E aí a gente pensou que a gente poderia recompor a praia ao que ela era há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Então, a depender do volume inicial de areias que seriam repostas na praia, a gente teria manutenções no maior prazo ou no menor prazo, né? Então, não dá para fugir disso. Tá? Qualquer projeto, o que a população precisa ter em mente é que qualquer projeto de recomposição de atafona, seja com bloco rochoso, seja com estrutura de concreto, o que for, precisa de recompor com areia, e essas areias estão disponíveis, o que é uma grande vantagem. Volto a dizer, o custo do transporte desses materiais é o que eleva ou não o preço de uma obra, né? E aí São João da Barra tem, né? São João da Barra é um município que está todo ele em cima de uma planície costeira composta por areia, né? Então, se você cavar o solo aí da sua residência, você vai ver que embaixo é areia. Qualquer um que estiver em São João da Barra e cavar o solo da sua residência vai estar sobre areia. Então, essas areias são muito abundantes, não só no solo do município, mas também como dentro do rio, e elas são matéria-prima fundamental para a recomposição da orla, né? Então, e aí você me perguntou mais ou menos sobre o andamento disso, né? A gente teve aí um período... Essa discussão em Atafona já existe há muitos anos, você sabe naturalmente, né? E ela começou a ser catalogada de forma, digamos, mais sistemática a partir de 2008, junto ao Ministério Público Federal, né? Houve um abaixo-assinado de moradores, e eu acompanhei isso tudo, né? Então tem isso tudo documentado. E aí houve manifestação do IBAMA, houve manifestação do INEA, houve a contratação de um laudo, um parecer da COP, né? Que é o Conjunto de Programas de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ, né? Houveram pareceres do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM, muitos órgãos, instituições e especialistas opinaram sobre o tema, né? Essa discussão foi reaberta em 2017, de forma bastante profícua, ou seja, houveram avanços na discussão, reuniu-se um conjunto grande de especialistas, além de representações do governo federal, universidades, do governo estadual, da prefeitura. E o que se chegou em 2020 foi num parecer técnico que aponta, né, a necessidade de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ou seja, qualquer intervenção em Atafona ela precisa ser tecnicamente viável, ou seja, a gente precisa ter tecnologia, técnicas para recompor a praia, né, e reduzir o efeito negativo da erosão costeira. Ela precisa ser economicamente viável, ou seja, também não dá para propor algo que ninguém consiga financiar, né? E ela tem que ser ambientalmente viável também, porque a orla é um patrimônio público, né? Um patrimônio da União, de bem de uso comum do povo, né? Então, os critérios ambientais, né, a viabilidade ambiental é importante do ponto de vista de que não dá para a gente cimentar a praia, por exemplo, ou fazer o que a gente quer, né? Existem parâmetros e padrões importantes a serem respeitados, né, nessa questão. Então, em 2020 teve esse parecer solicitando esse estudo de impacto de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e a partir daí nos procuraram, né, para ver se a gente poderia fazer isso. O governo do estado procurou e aparentemente eles têm interesse de financiar esse estudo, que é o que vai caminhar junto toda a discussão que vem sido feita junto ao Ministério Público Federal, né, que montou justamente junto à prefeitura um grupo de trabalho para a questão da erosão. E a ideia é que esse estudo saia aí nos próximos meses, talvez, né? A gente não sabe ao certo, mas que a gente consiga, com esse estudo, apontar, né, qual é o melhor tipo de intervenção. Justamente porque todas as propostas apresentadas, elas foram apresentadas sob bases bastante diferentes do ponto de vista técnico. É difícil comparar.
Difícil comparar se a proposta do INPH é melhor, ou se a proposta que eu fiz é melhor, ou se a proposta que o outro engenheiro fez é melhor, né? Porque eles não partiram da mesma matriz, né? Assim, a gente não consegue comparar porque eles não partiram laranjas com bananas com maçãs, né? São coisas que partiram de matrizes, né, diferentes. Então, esse estudo de viabilidade vem botar na mesa quais são todas as opções. Essas são 3. Existem outras opções para lidar com o problema da erosão costeira. A gente vê isso no Brasil e no mundo, que existem um outro conjunto de possibilidades. Professor, a Marcela esteve aqui, né, falou sobre várias questões também, inclusive sobre as particularidades de Atafona, maré, vento, rio, essa coisa toda, apesar de geograficamente parecer com outras regiões do Brasil, até próximo aqui a gente, Marataízes, Itapemirim ali, mas tem outros fatores também que implicam nas obras que precisam ser feitas para essa contenção do avanço do mar. Tem uma colocação aqui da Márcia Vasconcelos no Face. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conexão para o próximo bloco, tá? Usando aqui a pergunta dela, e no próximo bloco, então, né, o senhor responde o que ela levanta aqui, que é interessante. Desculpe se a pergunta é ignorante. Como leiga, me pergunto se essa areia com pretensa recomposição, determinado local, não traria a médio ou longo prazo um dano ou uma desarmonia em outro local da orla, ou até mesmo da onde está sendo retirado, enfim. O senhor comenta, tem o estudo de impacto, né? Então o senhor comenta sobre essa questão, por favor. Perfeito. No próximo bloco. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e dentro de instantes a gente volta conversando com o Eduardo Bulhões, professor da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha, falando sobre o avanço do mar no Brasil, aqui especificamente em Atafona. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E agora com Plínio Bacelar Vacina. Voltamos em instantes com o Folha no Ar. Possui um familiar acamado e